Você sabe quando é necessário utilizar um canto reto, mesmo que a cozinha esteja um formato de L ou em U? Então aqui nessa cozinha eu fui obrigado a utilizar um canto reto. Essa cozinha ela é em U, porém a extremidade da direita com a extremidade da esquerda eu não consigo fazer o canto L, né? Por que eu não consigo estar fazendo isso? Porque a forma como foi instalado o mármore me obriga a utilizar esses dois cantos. A gente vê falar muito em canto L, principalmente o pessoal que está aprendendo como é que faz canto L, canto L, canto L, e a gente esquece um pouco do canto reto, que é extremamente importante, que tem muitas características que precisam ser seguidas para que quando você for fazer a instalação, ele caiba perfeitamente. Não é só um canto em L que pode dar problema, que você tenha que ajustar. Nesse caso, você também faz o ajuste, mas principalmente na parte da frente, não na parte de trás, como é o canto L. O canto L você já ajusta na hora que você está fazendo na sua marcenaria. Então, sempre que eu vou na casa de um cliente, eu já levo o meu gabarito, 90 graus. Tem até um shorts no canal mostrando como é que eu fiz ele. E logo mais eu vou estar fazendo um vídeo longo mostrando como é que eu fiz esse aqui, ó. Eu já deixo dentro do carro, quando eu vou para o cliente, caso necessário, caso eu veja que naquele espaço que o cliente está me mostrando, eu consigo fazer um canto L, ou que ele solicita para mim que eu faça um canto L, eu já tenho isso aqui em mãos. Porém, eu vou mostrar para ele se dá ou não para fazer o canto L. Nem sempre é possível, tá? Às vezes você é obrigado, entre aspas, a fazer um canto reto, igual eu fiz nessa cozinha aqui. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e também comentar, caso você ache algo relevante. Então, como eu comentei, o canto L, você já ajusta ele na marcenaria. Pelo menos a forma que eu faço, eu já ajusto na marcenaria. Por quê? Porque eu já vou e tiro o esquadro da parede. Logicamente que assim, eu ainda deixo uns descontos para mim poder ajustar na obra, caso necessário, utilizando a plana manual. Ou a plana elétrica, mas eu acredito que a plana manual seja melhor, porque você tem mais controle. Já a plana elétrica, ele corta muito, pode ser que você perca o ângulo. Então sempre, canto L, eu já ajusto na marcenaria, a grande parte é ajustada na marcenaria. É um canto extremamente bonito, funcional, mas que você precisa ter bastante cuidado para você não errar nele e comprometer o restante da sua cozinha. Então aqui eu fui obrigado a utilizar o canto reto. Por quê? Porque o mármore lá, ele já tinha sido instalado. E colocaram a cuba muito próxima do L. E o que acontece? Eles queriam dois gavetões. Lá na casa desse cliente tinha duas caixas bem grandes. Uma com vasilhas de plástico e outra com panela. E a dona da casa me solicitou que fosse feito dois gavetões grandes para que coubessem tudo aquilo. Então eu teria que usar a caixa que ela tinha disponível, que ela já usava para armazenar os produtos dela, para estar fazendo um gavetão naquele mesmo formato, naquele mesmo tamanho. Com isso, eu tentei jogar ele nessa parte aqui, ó, colocar os dois gavetões, colocar os gavetões nessa parte de cá, porém, tem algumas questões que não deram para mim colocar lá. Primeira, a cuba, ó, ela tá aqui, ó. Tá aqui, a cuba. Não é nem no centro, ela tá aqui, ó. Por conta disso, eu tive que colocar essa travessa para mim conseguir colocar essa porta e sobrou esse espaço aqui, ó. Tá? Imagine que aonde eu estou aqui, ó, é onde vai ficar os dois gavetões que a cliente me solicitou. Então essa porta ela vai abrir aqui, ó. Muitas pessoas acham que vai perder esse espaço e não vai. Você pode usar para coisas que você usa menos. Essa parte, já essa parte de cá, você usa para coisas que você usa no dia a dia, que é normal, você abre aqui e pega o que você precisa. Porém, por que eu não fiz o gavetão lá, o que era o meu objetivo, que era o meu principal objetivo? Por quê? Então, por aqui, ó, tá a cuba, e depois daquela gaveta, depois daquela porta, tá o fogão. E o que acontece? Eles queriam que o gaveteiro ficasse entre o fogão e a cuba. Então, assim, aquele espaço que eu tinha para fazer aquelas gavetas de 95 centímetros que ela queria, eu já não podia mais. Então o que eu fiz? Eu coloquei as gavetas lá junto com uma porta de apoio, mantive
a cuba que não tem o que fazer, a primeira coisa que você tem que levar em consideração quando você está projetando uma cozinha, é o ponto de água. Aonde está a torneira, a não ser que o ponto de água da torneira esteja abaixo da linha onde vai ser o mármore. Por quê? Porque se tiver embaixo, você consegue regular para onde que você vai levar a cuba, para a direita ou para a esquerda. Caso a torneira esteja fixada na parede, você não tem o que fazer. Você tem que levar como referência aquele ponto de água. Por quê? Porque é a partir dele que você faz todo o resto. Então, é por isso que assim, eu prefiro muito fazer o projeto, instalar o móvel, e aí sim as pessoas vêm e colocam o mármore. Isso é uma discussão tremenda, principalmente entre marceneiros e marmoreiros. Alguns acham que você precisa instalar antes para colocar depois, outros que você precisa colocar o móvel antes para colocar o mármore depois. Inclusive, estados que eles só colocam o mármore antes para depois colocar o gabinete. E assim por diante. Eu prefiro muito colocar o meu móvel todo certinho, bem fixado na parede e na base, e aí sim o marmoreiro vem e coloca o mármore. Por quê? Porque sendo assim, eu posso projetar o móvel de acordo com as necessidades do cliente e de acordo com o que eu acho que é o melhor para ele. A não ser que venha de algum arquiteto, então você segue aquilo. Mas quando eu faço o projeto, eu faço de uma forma que fique funcional para mim e, consequentemente, para o cliente. Isso é apresentado para ele e ele decide se ele quer daquela forma ou não. Normalmente, a forma que eu passo para eles, explicando o porquê que eu estou fazendo daquele jeito, no caso, gera resultados. Então, eu mantive isso. Nesse caso aqui, eles já fizeram um mármore e posteriormente eles me chamaram, depois de estar morando, eles me chamaram para fazer a cozinha deles. Eu dou alguns pitacos assim, depois que você vai pegando uma intimidade, que as pessoas vão confiando no que você fala. Se você tem uma postura profissional, se você passa autoridade para o seu cliente, se você mostra para ele que aquilo que você está falando é real, e não é mentir, é falar a realidade. Se você fala a realidade, fala a verdade e você mostra por A mais B por que aquilo é o correto, por que você faz daquele jeito. Você já acompanha o meu canal há algum tempo, e se você não acompanha, não é inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe um comentário caso você ache relevante também, se você faz dessa forma, se você faz diferente. Então se você acompanha o meu canal há muito tempo, eu sempre nos vídeos eu falo por quê e começo a falar, e aí eu explico novamente por quê, porque eu vou dando os porquê para as pessoas entenderem, e é a mesma forma que eu faço quando eu estou na casa do cliente falando com o cliente. Então, por esse motivo, eu não podia fazer lá. Então, cortou. Deixei o gaveteiro lá, porque eles queriam que o gaveteiro ficasse entre a cuba e o fogão, o que eu também acho extremamente interessante. Imagina que você está aqui. Você lava aqui e coloca os talheres aqui. Aí você está do lado de lá cozinhando. Você cozinha aqui, pega os talheres do seu lado direito. E assim por diante. Então, eu sempre faço dessa forma porque eu acho funcional. Porém, poderia colocar num outro local, poderia colocar aqui, ó. Só que a pessoa tem que sair de lá para vir colocar aqui. Não é funcional. Um móvel, ele não precisa só ser bonito. Ele precisa ser funcional. E muitas vezes a funcionalidade desse móvel tem a ver com o canto que você usa. Então, eu poderia fazer um canto L aqui. Você vê que a porta não ficou grande. Então, assim, se eu fizesse um canto L, possivelmente, ó, o espaço que eu teria para entrar seria pequeno, a não ser que eu aumentasse muito aqui. Porém, o espaço que ia sobrar a mais não daria para mim fazer os gavetões que ela precisava. Por conta disso, esse canto reto ele foi extremamente necessário. Tanto é que depois de eu explicar, fazer o projeto e enviar para o cliente, eles fecharam na hora e nem discutiram valores. A gente só discutiu o valor depois quando a gente foi fazer o tamponamento, que aí foi um valor à parte. Então, esse canto reto, ele foi necessário, porque aqui tem um gavetão, e ela não abria mão desses gavetões. Então, se eu colocasse ali, não teria como. Para colocar aqui, não teria como, porque era a cuba, e ela queria os dois gavetões, e aí você tem e aí você tem o sifão, você tem um ponto de água, que aí você não tem como mexer. Nesse lado não dá, porque aqui tem um L. Do lado de lá, não daria por conta que ela queria esse gaveteiro,
Mais para frente também não daria, porque tem um fogão e o espaço que ficou para ele foi 90 centímetros. E no final sobra 80. Só que esses 80 é em frente a uma geladeira. Então você não tem como puxar. Se você puxar, ela ia sair isso aqui e ia bater na geladeira. Então eu não tinha o que fazer. E o canto L do outro lado, que aí foi eu que bolei, porque o mármore era só em L, e eu coloquei um Uzinho para mim aproveitar esse espaço do lado da geladeira. Só que qual que era o problema? Eu não conseguia fazer o canto L também do outro lado. Por quê? Porque quando eu abrisse a porta, iria bater na geladeira, e a porta que abre para cá ia bater no fogão. Porque é aquele fogão de embutir e ele sai para fora e fica rente ao mármore. Então, nesse caso, eu tive que fazer o canto reto. Vai ficar extremamente funcional para eles, porque o que eles queriam, as características que eles queriam de uma cozinha, eu mantive. Porém, por conta disso, a gente teve que usar o canto L. Então, o canto L, ele pode ser necessário, como esse caso a qual eu expliquei para vocês. Ele pode ser também uma forma de você fazer uma cozinha em L com menor dificuldade para as pessoas iniciantes, tá bom? Para quem está aprendendo a marcenaria. E ele também pode ser necessário ao cliente, tá? Não é nem por você saber ou não fazer um canto L. Todas as fotos que eu estou mostrando aqui no decorrer do vídeo, de canto L, canto reto, são todos projetos feitos por mim, tá? Tanto o projeto como a execução, como a instalação. Então, eu já fiz todos os cantos. E quais são os tipos de cantos que a gente pode estar fazendo? Você tem o canto reto, que é esse aqui. Você tem o canto L, que é o que estou mostrando na foto. E você tem o canto oblíquo, que é o que eu estou mostrando na foto. Esse canto oblíquo, eu só fiz ele uma vez, que foi num escritório que eu fiz para minha irmã, logo no início, há muito tempo atrás. Eu não achei ele funcional, eu não gostei dele. Eu não achei ele funcional, eu achei que a estrutura para que você mantenha uma porta, você precisa colocar muito artefatos ali, muita madeira para você manter esse canto em oblíquo, e é algo que não é usado, mas no Brasil eu quase não vejo ninguém utilizando esse tipo de canto. Então, neste caso dessa cozinha, eu tive que obrigatoriamente usar o canto reto. E o canto reto, a gente sempre usa ele, eu já vi de algumas pessoas usando diferente, tá? O que eu acho, ao meu ver, não é interessante. Ao meu ver, pode ser que para você seja, para o seu cliente seja, mas para mim não é. Por exemplo, ó, imagine que aqui, ó, vai ser o gavetão. Ele vai abrir, ó, aqui. Algumas pessoas, eu já vi pessoas fazendo essa porta abrir para frente. Só que qual que é o problema disso? Essa porta, em vez de ela abrir assim, ela abre assim. Porém, qual que é o problema disso? Imagina que você tem uma porta aqui, ó, e como é que você vai entrar para mexer? Por quê? Porque aqui você tem um mármore, aqui você tem o gavetão, então você não consegue entrar. Já aqui, ó, você pode vir por aqui e mexer aqui dentro. Então facilita muito mais. A questão do canto reto é isso aqui, ó. O acabamento que você vai dar é nessa peça e na peça que vem na frente. Algumas pessoas não colocam assim. Colocam esse sarrafo e faço ele ficar rente com as portas. Normalmente o pessoal coloca ele para trás. Eu coloco ele rente para as portas porque fica um acabamento melhor. É mais difícil, é mais trabalhoso, mostra mais defeitos, porém eu acho muito mais bonito. Então, esses são os motivos de eu ter feito um canto reto neste caso. Ele é muito utilizado na Europa, nos Estados Unidos, eles ainda usam muito canto oblíquo. Em outros casos pode ser que não tenha necessidade, se o cliente achar que não precisa de um gavetão muito grande, ou se ele achar que o espaço que você tem para fazer um canto L, a abertura que você vai ter, ela é boa, faça canto L, não tem nenhum problema. Só cuidado realmente com os ajustes. E não se esqueça, principalmente, de pegar o esquadro da parede utilizando um gabarito bulbo, que no caso é esse aqui, tá? Esse aqui ele é grande, ele tem 1 metro por 1,10 m. Eu já pego ele grande assim mesmo, porque pode ter alteração. Se você usar aquele gabarito menor, o mesmo da foto, ele cobre um pedaço muito pequeno da parede, coisa de 15 centímetros. Só que esses 15 centímetros pode estar diferente do restante da parede. Então você não pode se basear
em 15 centímetros para saber se uma parede está no esquadro ou não. Já aqui, ó, como ele é grande e é o tamanho basicamente que a gente faz o módulo ou o armário que vai o canto L, então você tem uma percepção muito melhor do como que está a casa do cliente. Então assim, se você usar o pequeno, você até pode usar, só que saiba que a medida que ele pega é menor do que a medida total da parede. Então, se você tem um maior, leve ele, pegue com ele, porque ele te dá uma noção melhor, mais precisa de como que é o esquadro naquela parede. Eu coloquei essa porta e aqui o restante, ó, eu faço o quê? Eu só tampo com uma madeira. Coloco aqui o arremate, que eu vou estar ajustando, e eu venho aqui com o outro e faço o fechamento. Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Se assistiu até aqui, demonstra que você gosta de marcenaria, gosta desse tipo de conteúdo. Então se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário. O canal está cada vez mais crescendo e ajudando outras pessoas a melhorar nesse ramo tão incrível da marcenaria. Valeu!